Então vamos lá. Gênesis 19, versículo 14. Deixa eu comentar com você aqui, antes da gente entrar na palavra. Essa semana o missionário colocou no site lá da igreja, no omgrace.com, o missionário colocou ali, ele tem falado a respeito, né, do Abraão e do Ló. E algo me chamou a atenção, e eu quero trazer para você aqui, que eu preguei na sexta-feira. Então, o início da mensagem foi o que eu passei na sexta, e eu creio que vai falar bastante ao seu coração. A Bíblia mostra que houve um desentendimento entre os pastores de ambos, de Abraão e de Ló. E a palavra então diz que o Abraão pediu para ele escolher. Na quarta-feira eu preguei sobre isso. E eu comentava na quarta que o Ló, ele fez a escolha por aquilo que ele enxergava. Então, ele olhou para as campinas, ali para o lado onde era Sodoma e Gomorra, e ele viu que eram campinas, né, ali bem regadas, parecia o jardim do Senhor. Então, por aquilo que ele enxergou, ele escolheu. Então você vê que ele já agiu, né, ali fora da orientação da palavra. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós andamos por fé e não por vista. E não era nem para ele ter escolhido o local, na verdade. Porque os pastores se desentenderam, mas ele com o tio dele não. Então ele deveria ter dado uma bronca nos pastores dele e permanecido com o tio. Por quê? Porque o tio tinha a benção. O tio, tá, o Abraão, tinha ali a presença do Senhor. Então o Ló prosperava por causa do Abraão. Mas aí ele fez isso, tá? Ele foi, olhou e escolheu. Aí lá no meio, tá, onde ele morava, onde ele estava lá, Sodoma e Gomorra, o Senhor então falou que ia destruir a cidade lá. E ele foi então comunicar os genros dele. E a palavra diz aqui no versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então eu comentava sobre isso aqui na sexta-feira. Por que de repente o Ló, ele foi tido como zombador? Interessante a gente entender isso aqui, a gente procurar meditar. A palavra não diz, tá? A palavra não diz. Mas a gente consegue ter uma ideia, deixa marcado aqui, eu volto já. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 11, versículo 23. Eu volto já aqui. Mateus 11, versículo 23. Olha só o que Jesus ele falou aqui nessa passagem. Diz assim, ó: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então eu comentava com o pessoal na sexta-feira, e eu falei o seguinte: olha só, vamos entender isso aqui. Por aquilo que Cristo comentou aqui, deixou registrado aqui em Mateus, a gente percebe o quê? Que ficou faltando lá em Sodoma prodígios, sinais e maravilhas. E quem estava em Sodoma era o Ló. Então, até o missionário da mensagem que ele colocou, ele falou o seguinte, que se fosse o Abraão que estivesse ali, em Sodoma e Gomorra, né, prodígios teriam acontecido. E eu comentava o seguinte na sexta-feira: veja que não é o problema, é a pessoa.
Porque em uma mesma cidade, se trocasse a pessoa, Sodoma não teria sido destruída, é o que diz aqui. E aí, voltando lá para Gênesis, no capítulo 19, versículo 14, a palavra diz que os genros, tá, tiveram ele como zombador. Então eu expliquei o seguinte para o pessoal na sexta-feira. Tem pessoas que quando você encontra com ela, e você de repente conta um problema, ela conta para você também os problemas dela. É normal, tá? Você encontra alguém e fala, poxa, tal, como é que tá, não sei o que, parará. Né? Vai ter uma conversa ali. Eu estou passando por uma dificuldade aí, estou com uma dor na coluna, tal. E a pessoa também de repente vai falar, está com dor na coluna? Não, eu também já tive essa dor, eu tenho essa dor, tal. Mas a pessoa que é de Deus, o final da conversa, o fim da conversa, tá? É na palavra. Entendeu? Então você pode me encontrar, a gente fala, poxa, problema no ouvido? Não, eu também estou com a dificuldade aí e tal. Não, mas vamos colocar diante de Deus aí, eu tenho orado, hein? Estou orando por mim aí, pela minha audição, vou orar também por você. Então, o final da conversa é Jesus. Você entendeu? O final da conversa é a palavra. Quem é de Deus, tá? Na hora de findar ali a conversa, fala da palavra. Tá? Ninguém é alienado. Você vai conversar de tudo. Só que nós somos da fé. Nós somos da fé. E é o que eu falei para você em relação ao Ló. Ele olha para as campinas e ele toma uma decisão por aquilo que ele viu. Por isso deu errado. Porque nós andamos por fé e não por vista. Então, quando a palavra diz aqui que ele deu o recado que seria destruído, tá? Sodoma seria destruída ali. E os genros, eles têm ele como zombador. Eu não sei se de repente ele era uma pessoa, tá? De Deus, tá? Ele era de Deus. Mas talvez de repente, em algum proceder dele, ele não passava ali uma espiritualidade. Entendeu? Não sei. É o que eu falei na sexta-feira. Não é questão de repente de você ser carrancudo, uma pessoa fechada. Não, não. O cristão ele é alegre, tá? Mesmo com problemas ele sorri. Mas ele é de Deus em tudo aquilo que ele faz. Então eu não sei, entenda bem, quando a palavra diz zombador, tá? Eu vou estar pesquisando mais sobre isso aqui. Mas alguma coisa eles viam no Ló que eles não levavam ele a sério. E voltando à questão do que eu comentei com você, tem pessoas que ela não tem uma palavra. Se você pedir uma palavra para ela, se você encontrar com ela, fala, poxa, ô fulano, que bom te encontrar. Eu sei que você vai na igreja. Você não tem uma palavra para você me passar? Não tem algo no seu coração que tem te fortalecido, que você pode me dar? Tem gente que não tem. Mas se você falar de dor na coluna, ele fala. Se você chegar e falar, rapaz, você está sabendo da última. Não, eu estou. Aconteceu tal coisa. Eu falei, sai de antiga. Eu estou com uma quentinha. Estou com uma nova, vou te passar. Lembra da Mariazinha? Mas não tem uma palavra. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a fornalha, ela vai vir. Sem a gente pedir. Sadraque, Mesaque e Abednego não pediram uma fornalha. Tá? Ela apareceu. Só que eles não tiveram medo. Tem até aquela canção do Pastor Fernandes, né? Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo.
Vamos continuar, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Ó, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então, olha só, os anjos que Deus enviou, né, ali para dar livramento para ele, porque o tio estava orando, né? O tio intercedeu pela cidade, mas também a palavra não fala diretamente, mas orou por ele também com certeza. Então, os anjos começaram a falar: bora, Ló, vamos, Ló, Ló vai ser destruído, Ló, né? Vamos. Aí a palavra fala aqui no versículo 16: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha, o que você faria se você soubesse que o local onde você está, ele vai ser assaltado, ele vai ser destruído, vai acontecer um acidente? O que você faria? Você ia ficar preparando mala? Pernas para que te quero, sebo nas canelas, não é verdade? Então, aqui você percebe que ele não entendia as questões espirituais. Ele era de Deus? Era de Deus, mas ele não entendia as questões espirituais. Como é que você se demora, você atrasa algo na sua vida? Meu Deus do céu, é a destruição que estava chegando. Teve que pegar pela mão deles e sair puxando, porque senão ele não ia. Então, a gente já percebe aqui na atitude dele, que ele era um zombador, no sentido de não levar a sério algumas coisas. Eu acredito que quando a palavra diz zombador, não era brincalhão assim, como te falei, tá? Você pode ser bem-humorado, mas nós temos que levar as coisas do Senhor a sério, entendeu? Porque o diabo, ele não brinca. Então pegaram ele, né, ali pela mão, a esposa, as filhas, para tirá-lo de lá. Por quê? Porque ele se demorava. Isso aqui é muito forte para a gente. Se eu demorar para fazer o que a palavra tem me orientado, eu posso ser destruído. Vou morrer, pastor? Não, talvez não fisicamente, mas espiritualmente vai. Então a gente tem que ficar ligado nisso aqui, ficar atento. Você entendeu? Não era o problema, era a pessoa. Se você tirasse o Ló e colocasse o Abraão, Sodoma não teria sido destruída, porque ela teria visto prodígios, ela teria se convertido e não seria necessário destruir a cidade. Você tem que ser essa pessoa, como Abraão. Não importa a situação que nós estejamos aí, se você estiver, tá, na direção de Deus, na presença de Deus, o caso vai ser resolvido. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Mas se de repente, né, alguém me encontra, me pede uma palavra e eu não tenho, eu estou levando a sério? Porque se a pessoa pede uma palavra para ela e eu não tenho, é porque eu não tenho para mim. Ô fulano, foi bom você comentar aí, né, está passando por um problema aí, ó, lá em Isaías capítulo 53, versículo 1, a palavra diz o seguinte, ó, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ó, esse trechinho aqui é forte, ele fala que o braço do Senhor se manifesta para quem precisa, só que tem que dar atenção à palavra, você está indo na igreja e tal, e não sei o que, parará, entendeu? Então, alguma coisa vai estar no seu coração, ó, lá em Atos 27, o Paulo estava passando por uma tempestade, né?
Ó, mas ele não morreu, e tal, e assim, e assado, e parará. Mas falar bobeira, a gente fala com facilidade. Agora a palavra. Então até aqui tudo bem? Deu para entender? Tá? Os genros não aceitaram a orientação dele porque ele era um zombador. Possivelmente não levava as coisas de Deus a sério. A cidade estando para ser destruída e ele demorando para sair. Vamos lá para Daniel capítulo 3, versículo 12, para a gente poder fechar aqui o entendimento e pegar a revelação de hoje. Vamos lá. Daniel 3, 12. Daniel 3, 12. Durante o mês a gente vai analisar com calma essa passagem. Hoje eu vou pegar para você alguns pontos, tá? Que eu preciso que você entenda para a gente dar início a esse propósito aqui do óleo do fogo. Tá bom? Então olha só o que fala aí, ó. Daniel capítulo 3, versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Ó, aqui é o ponto principal para a gente meditar hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a Babilônia para poder servir. Homens que tinham ali responsabilidade no reino, tá? Aqui da Babilônia. Nabucodonosor contava ali com eles, tá? Tinha o Daniel e tinha o Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Esses homens, eles souberam da estátua que o rei fez. Depois a gente vai meditar com calma sobre isso. Quando eles souberam da estátua, o que eles fizeram? A ordem era a seguinte: quando tocar ali, né, os instrumentos, todo mundo precisa tirar, descobrir a cabeça e se curvar. Eles não fizeram. Por quê? A palavra diz aqui no final do versículo 12 que eu li para você. A teus deuses não servem. Eles serviam ao Senhor. E isso ficou bem claro para todo mundo. Então eles estavam ali desempenhando um trabalho, mas eles serviam ao Senhor, mesmo estando em um local que servia ali a outros deuses. Você entendeu isso aqui? Você pode estar em um lugar difícil, mas você não se corrompe. Sodoma, Gomorra, um local de prostituição, de muita coisa errada. Ló, cadê você, Ló? Cadê você? Uma igreja pode perecer se não tiver um pastor de Deus. Um setor pode perecer se não tiver um gerente de Deus, funcionário de Deus. Às vezes não é o gerente, mas tem ali um funcionário naquela seção, que ora pelo patrão, que abençoa o setor, que abençoa a empresa. Então eles estavam ali trabalhando, desempenhando o papel deles, mas eles não serviam a outro Deus. E isso chegou por Nabucodonosor. Vamos pular para o versículo 15. A gente vai ler agora do 15 ao 18. Olha só o que diz aqui no 15. Mandaram chamar, foram lá chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok. Trouxeram. Aí o rei deu uma ordem. Vou tocar uns instrumentos, quero todo mundo se curvando, inclusive vocês três. Ok? Ok. 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música,
para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha lá, aqui você vê que era uma afronta espiritual. Olha o que ele falou. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Você viu como era espiritual? Não era uma questão só de obedecer o chefe, o rei, a autoridade, era espiritual. Ele falou, se vocês não se curvarem, eu jogo vocês na fornalha, como se o mal pudesse tocar na gente. O mal pode tocar na gente quando nós somos zombadores. Você vê que a esposa do Ló virou para trás, olhou para trás, e ela se transformou em estátua de sal. Então, se eu levar as coisas do Senhor a sério, eu posso estar lá em Sodoma, Deus é comigo. Na fornalha, Deus é comigo. Só que não pode ser zombador. Porque se eu estou brincando, o diabo não está. Pode sorrir, pode se alegrar, pode contar piada, mas a hora que Deus orienta, dirige, atenção total, tá? E seriedade naquilo. Não, eu vou lutar por isso aqui, meu Deus. O Senhor é comigo. Ok. Quem é o Deus que pode livrar? 16. Resposta dos três. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Ó, ele era o rei. Ele era o rei, Nabucodonosor. Só que ele estava desrespeitando a fé do Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu rei, respeitamos o Senhor, estamos aqui para trabalhar, para fazer um excelente trabalho. Só que nós temos a nossa fé. A gente não vai se dobrar porque nós somos do Senhor. Queria que o senhor entendesse isso. Não, não entendo não. Se não se curvar, eu jogo na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus. Então tá bom, então a gente não tem que responder para o senhor mais nada. Firme. Só que essa firmeza, é isso que eu quero que você entenda. Ela não é assim, ó, de um dia para o outro. Essa firmeza, ela vem acontecendo. Um dia após o outro. Você vai ouvindo a palavra. Ontem o missionário falou no show da fé. A pessoa diz assim, ó, eu não tenho fé. Não tem problema. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A pessoa pode falar, não, eu não tenho fé para nada. Vai ouvindo que daqui a pouquinho você vai ter. Pode ser a pessoa mais distante de Deus. Ela começa a ouvir a palavra, daqui a pouquinho ela começa a adquirir fé no coração. Então, essa firmeza, é isso que eu quero que você entenda. Não é assim, ó. Tudo exige uma preparação. Tá? Se você falar para eu fazer algo, pastor, o senhor pode me ajudar a consertar o carro? Eu não tenho essa qualificação. Mas se eu for fazer um curso, um treinamento, um preparo, tá? Se eu for me preparar, eu consigo arrumar com você. Então, tudo exige uma preparação. Na obra de Deus, exige uma preparação. Eu estou com você aqui, tá? Trazendo a palavra agora, mas eu comecei em 99. Nós estamos em 2025. Tá? Tudo requer uma preparação. E quem se prepara? Nós nos preparamos. Então, essa firmeza aqui, que eles responderam para o rei, era uma fé firmada na palavra. Vamos continuar para a gente poder encerrar. Diz assim, ó, aqui no trecho final, ó. Versículo 17, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, isso aqui é forte, é o ponto principal da mensagem. Olha só, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno
de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Então, é isso aqui, ó, que eu quero que você entenda. A declaração que eles fizeram. Porque a gente não consegue falar assim com essa firmeza, se a nossa vida espiritual, ó, ela está ali cambaleando. Eu quero que você entenda isso. Eles estavam diante de uma situação que eles seriam ali lançados em uma fornalha e eles morreriam queimados. Não era brincadeira, tá? Não era brincadeira. Eles não teriam firmeza de confessar o Senhor, tá? Porque de repente aquele negócio, não, vou jogar, não, fica tranquilo. Ele está falando que vai jogar, mas não vai jogar. Não, a coisa foi ficando séria, e essa declaração mostra que eles não estavam de brincadeira com a vida espiritual deles. É o que eu falei para você, não é o problema. Olha para mim aqui. É a pessoa. Se você for a pessoa certa, e eu creio que você é, porque você tem vindo aqui para se preparar. Se você for a pessoa certa, não importa a destruição, a situação, ela vai se resolver. Ela tem que ser a pessoa certa. Tem que ser a pessoa certa. Não. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, como diz o pastor Jaime. Tá? Eu sou de Deus. Eu obedeço a palavra, eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Né? Aí vamos fechar aqui, ó. Vamos terminar aqui o 18 aqui de novo, para a gente fechar. Ó. Fogo ardente da tua mão, 17, né? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, quer dizer, isso aqui que eu quero mostrar para você é o seguinte, para a gente poder encerrar aqui a palavra. Olha para mim, Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida. Ele faz porque Ele me ama, Ele faz porque Ele te ama, tá? É nossa obrigação servi-lo. Não é tua obrigação, tá? Não é tua obrigação, entenda bem, fazer algumas coisas. Tem coisas que não é obrigação. Por exemplo, vai acabar aqui o culto, a gente vai ter a limpeza. Estava até brincando com a minha esposa, com a irmã Lúcia. Eu falei, hoje a gente vai ver quem realmente é de Deus, que hoje está friozinho. Mexer com água hoje vai mostrar que realmente é de Deus. Né? É gostoso lavar a igreja no calor, né? No friozinho. Hoje a gente vai provar a nossa fé. Então tem coisas que nós não somos obrigados. Tá? Inclusive servir a Deus. Você não é obrigado a servir a Deus. Só que ele diz, eu sou o caminho. Ó, não tem outro. Qualquer outro engana. Então Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado a me prosperar. Deus não é obrigado, entenda bem, a me curar. Deus não é obrigado a fazer nada. Tá? Por quê? Porque Ele já fez. Ele já fez. Entendeu? Então, quem tem que tomar posse sou eu. Então, para a gente fechar aqui no 18, que eu quero que você entenda o começo do versículo, é isso, ó. Olha o que eles disseram. E se não, quer dizer, se Ele não livrar, a gente vai continuar servindo a Ele. Entendeu? Então, não tem horas que na sua vida a coisa não está funcionando? Não tem. Você põe a mão no bolso, sente a coxa. Cadê o dinheiro? Não é? Está só com a aliança no dedo, mas não tem a pessoa. Está brigado, teve desentendimento. Então tem horas que a coisa não está caminhando como a gente quer, mas a gente continua o quê? Servindo. Servindo. Por quê? Porque vai dar certo. Entendeu? Vai resolver. Daqui a pouco vai colocar a mão no bolso, vai ter a provisão. Daqui a pouco vai ter a pessoa de mão dada, não só aliança no dedo. Você está entendendo? Por quê? Versículo 17. Nós servimos a Ele.
Então, eles disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, meu rei, estamos respeitando o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor é nosso rei, só que o nosso Deus é Ele. Entendeu? Então, assim, ó, a gente não vai se curvar, tá? Porque o Senhor está pedindo para a gente se curvar perante os seus deuses. A gente não vai fazer isso. Nós não somos zombadores. A gente leva as coisas do Senhor a sério. O que Ele fala com a gente procura fazer. Você está entendendo? A gente procura fazer, a gente procura colocar em prática. Não jogar na fornalha. Tá bom, joga. Joga porque assim, Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida. Tá? Deus não é obrigado a fazer nada. Tá? Tem coisas que não está no plano de Deus para mim, Ele não vai fazer. Eu posso ficar pedindo, chorando, implorando, Ele não vai fazer. Tá? Agora o plano dele vai se cumprir. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário Ele já conquistou para mim toda a sorte de bênçãos. Então é isso que eu quero que você entenda aqui hoje, para a gente poder começar na semana que vem a ungir o alto da sua cabeça. Primeiro, não seja um zombador. Segundo, você é a pessoa certa? Sim, você é a pessoa certa, porque você está aqui agora, tanto quem está me assistindo, como também você que está aqui comigo participando. Você é sim a pessoa certa. Então, olha para mim, sirva. O missionário fala isso. Quem não serve, não serve. O cara que não está servindo a Deus, não está pronto para servir e fazer qualquer outra coisa. Quem não serve, não serve. Não serviu a Deus, não vai conseguir servir as pessoas, a própria vida, não vai ser abençoado. A vida espiritual não é brincadeira. O diabo não brinca. Meu rei, está aqui, ó. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Deus não é obrigado a fazer nada, mas Ele é comigo. Naquilo que eu vou entendendo que Ele quer para mim, Ele é comigo. Se eu sair do caminho, Ele não me abençoa. Bartimeu estava na beira, teve que entrar no caminho para poder ser curado. Na beira do caminho, o máximo que eu vou ficar ouvindo são testemunhos de pessoas, mas a minha vida não vai acontecer. Gente sendo curada, liberta, prosperando, mas em mim não vai acontecer, eu tenho que entrar no caminho. Eles já estavam, então eles disseram para o Nabucodonosor, falaram, a gente não vai sair, nós estamos no caminho. Eles entenderam que na verdade não era só uma questão ali de fazer algo para deixar o rei feliz, era uma questão espiritual. O Nabucodonosor queria que eles fossem contra ali os princípios que eles aprenderam na palavra. Eu quero que vocês se dobrem perante o meu Deus. Já pensou? A gente começar a trair para agradar alguém, a gente começar a mentir para agradar alguém. Já pensou que absurdo? Né? A gente começar a roubar para agradar alguém. Misericórdia. Já pensou? Então guarda no seu coração esse entendimento. É isso que eu falei para você. Primeiro, não seja um zombador. Segundo, tá? Você é a pessoa certa. Terceiro, sirva de todo o seu coração. Tá? É quando a coisa aperta que a gente mostra que a gente serve. Quando está tudo bem é fácil falar, eu sou de Deus, eu creio em Deus. É quando a coisa aperta que a gente fala, não, o Senhor é comigo também nesse momento de dificuldade. O casamento não está bom? Não tem dinheiro no bolso? A saúde não está caminhando bem? Não, mas o Senhor é comigo. Deus vai nos livrar. Por isso que eu vou ungir você na semana que vem. Tá?
para que o fogo de Deus seja maior em você do que o diabo te ofende aí, te ameaça. Amém? Guarda no seu coração essa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então tá bom.